Então agora nós vamos iniciar a nossa última aula desse projeto, que vai ser a configuração do cache. Antes de começar, eu vou dar uma leve explicação do que é um cache, tá? Você usa isso no dia a dia e você nem percebe, né? Como assim? Você entra às vezes num site e a primeira vez que você entra ali, ele demora um pouquinho. A segunda vez, ele já entra muito mais rápido. O que aconteceu ali? Ele entrou a primeira vez, foi no servidor, como não tinha nenhum dado, ele salva no navegador, baixou esses dados no seu navegador, salvou, e a segunda vez ele fez uma leve pergunta assim, ó: "Tem algum dado salvo nesse navegador desse site aqui?" "Ah, tem sim." Então eu vou lá e busco dos meus dados salvos. Eu não vou lá na API, né, no servidor, fazer uma nova requisição daqueles dados que já foram salvos. São todos os dados que ele faz isso? Não, o desenvolvedor decide quais dados têm cache e quais não têm cache. E depende também e define, né, o tempo de prazo desse cache. Às vezes pode ser dias, às vezes pode ser vai salvar, já vai limpar o cache de acordo com uma movimentação que o usuário fez ali, ou às vezes minutos, tá. Então isso se chama cache, tá, é o dado temporário de uma operação. Então, eu fiz aqui um diagrama, né, de como é que nós vamos trabalhar. Nesse projeto específico, vamos fazer isso aqui, ó. Nós já temos um servidor de API, que é o que está rodando na nossa máquina, isso é um servidor, e eu vou botar o cache dentro do meu servidor, tá bom? Direto ali no endpoint eu vou colocar o cache. É a forma mais simples de colocar cache. Eu vou fazer isso na prática, vocês vão perceber. E cada cliente diferente, ó, que acessar o meu servidor aqui, no caso só tem um, vai conseguir acessar esse cache daqui, tá bom? Então ele vai decidir se ele acessa o banco de dados ou não por aqui. Eu vou fazer o exemplo, depois eu volto para cá para explicar os outros modelos de cache, tá bom? Então nós vamos fazer o primeiro exemplo. Um cache, um gerenciamento de cache dentro do servidor que está API, do mesmo servidor da API, tá bom? Então vamos começar aqui agora a implementar. É bem simples, lembra que eu falei com vocês? Normalmente quando você vai configurar o projeto, costuma você configurar no builder e aplicar no app. Então aqui não muda, ó. Vamos lá, builder.service, que é um serviço, .add, aqui ó, output cache, tá bom? Colocou aqui, não tem parâmetro, e vamos vir aqui ó, no app e implementa ele, ó. App.use, né? Use output cache. Então, nesse momento, o projeto já está pronto para trabalhar com cache. Normalmente, com cache, você trabalha com listas, tá? Você normalmente não faz cache de um registro só. Por quê? Porque não faz sentido. Faz sentido você fazer uma consulta de um usuário só e você botar isso num cache, mas uma lista que vai trazer muitas informações, às vezes montar, como eu falei com vocês, o catálogo do Netflix. Vamos supor que lá no Netflix eles têm uma ideia lá, um parâmetro que só atualiza o catálogo de hora em hora, tá bom? Vamos pensar então aqui, ó. De hora em hora eles atualizam o banco de dados do Netflix, tá bom? Então, toda vez que alguém entra no Netflix e busca o catálogo, busca lá 100 filmes ali para montar aquela tela inicial, se não existe cache, ele vai direto no servidor e volta. Então, se 100 usuários, tá bom? Se 100 usuários acessar o servidor lá do Netflix para montar o catálogo, ele vai no banco de dados 100 vezes. Supondo, tá, gente? Tô falando supondo que seja a mesma tela para todo mundo, não tem inteligência ali, a gente sabe que tem, mas supondo que ele só tá entrando ali para baixar um catálogo, tá bom? Então, 100 pessoas entrou no Netflix, 100 vezes foi no banco de dados. Mas vamos supor que dentro da empresa Netflix eles falassem: "Poxa, tá ficando muito caro, o nosso servidor, tá tendo muito gasto com o servidor. O que nós podemos fazer para melhorar isso?" Aí lá dentro da empresa eles falaram assim: "Ó, vamos criar a política de atualizar o nosso banco de dados aqui de hora em hora." O que que seria no caso do Netflix atualizar o banco de dados? Adicionar filmes, tirar filmes, né, botar filmes em destaque. Isso seria atualização de banco de dados. Isso do banco de dados, não na tela. Então, ao invés de a gente atualizar toda hora, vamos fazer a nossa atualização de projeto, né, de tela inicial, de catálogo, só de hora em hora. O que que você acha? Beleza, então eles vão lá e decidiram. Então, a partir de agora, o banco de dados do Netflix passa a ser atualizado de hora em hora, tá bom? Então, se eu ali, 3 horas da tarde, o usuário 1 aqui, o cliente, esse cliente foi no Netflix aqui, 3 horas da tarde, e baixou o catálogo, o retorno, aquela lista ali com os filmes, né, com os títulos, as fotos, com o resumo do título, né, da obra, esse cara já baixou, tá bom? Então, quando o segundo cliente for ali 3h05 da tarde, 3h10 da tarde, que é uma de hora em hora, o primeiro já baixou e já criou esse cache aqui no servidor, tá vendo? Então, o segundo cliente, quando ele for entrar aqui no Netflix, o Netflix aqui vai ter uma inteligência falando assim: existe algum cache no meu servidor de catálogo, que é uma coisa que não tem problema de cache? Ah, beleza, tem sim. Eu nem vou no servidor. A partir de agora eu vou devolver o catálogo que o cliente 1 já baixou, eu vou devolver para o cliente número 2.
Ah, o cliente 3 entrou 3h30 da tarde, a mesma coisa, esse cache aqui tá válido por 1 hora. Então, ó, opa, o que aconteceu aqui? Se 100 pessoas acessarem o servidor ali, o catálogo do Netflix, né, a API, e puxarem dentro de 1 hora, só vai ter uma consulta, porque eu tô falando aqui que dentro de 1 hora, esse cache aqui vai ficar válido. Então, dentro de 1 hora, eu não vou lá no servidor buscar, eu vou usar sempre essa lista aqui que já tá salva. Então, com um simples pequeno ajuste de cache e uma rotina de banco de dados, né, que eu falei, a empresa primeiro passou a fazer uma atualização de banco de dados de hora em hora, ao invés de ir em tempo real, eu acabei de reduzir 99 consultas de catálogo ali dentro de 1 hora, no cenário específico que eu falei, tá bom? Supondo que dentro de 1 hora há 100 consultas, 100 cache você vai 100 vezes no banco de dados. Se você configura o cache de hora em hora, você vai uma vez ao banco de dados e reaproveita o cache 99 vezes. Então você acabou de reduzir o seu custo drasticamente. Lembrando, gente, são funções e funções que dá para você cachear. Não vale a pena botar cache em tudo, porque senão você vai ter um vai ter dor de cabeça de gerenciamento, cancelar e tal. Então, no nosso projeto, vamos fazer isso aqui. Supondo, como exemplo que eu dei, o cliente 1 vai fazer uma operação, caso outro cliente faça a operação, ele vai reaproveitar esse cache aqui, tá bom? Então, vamos implementar o cache agora, para vocês entenderem na prática como é que ele funciona, tá bom? Depois eu explico os outros servidores. Mas já viram que financeiramente é um baita negócio, sem contar o engarrafamento do banco de dados, né? Porque se eu não fui 99 vezes no banco de dados, eu não criei conexão, eu não fiz tráfego, eu não fiz nada aqui. Até o meu custo de banco de dados mesmo ficou barato, porque tem que lembrar que são 2 custos diferentes, né? Você tem um servidor de banco de dados e tem um servidor de API. Então são 2 custos separados que você não gastou assim, né? Ele fez a requisição só no cache, foi bem mais rápido do que seria num banco de dados. O processamento também é menor. Então, nós já configuramos aqui no projeto o cache. E como é que implementa? Normalmente você implementa cache em listas, tá? Nosso projeto nós temos essa lista aqui, ó. Vou implementar na lista de recados e vocês depois implementem usuários caso vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. No final do endpoint, ó. O final do endpoint é aqui, ó. No final da nossa operação. É isso? Vamos colocar aqui ó, o ponto, ó. Ponto. Cache output, ó. Pronto. Isso aqui, eu já criei um cache agora direto. Agora eu vou configurar o tempo do meu cache. Bom, ó, qual o tempo que eu falei do Netflix? Essa função aqui vai salvar informações por quanto tempo? Vamos ver aqui agora, ó. Vamos colocar o tempo de expiração dela. O tempo de expiração dela pode ser, eu vou criar um novo aqui, para vocês verem o tempo que pode ser, ó. Ó. Aqui embaixo tá mais especificado. Aqui, ó. Segundos, minutos, milissegundos, horas, dias, isso depende muito da sua operação. Aqui como teste, eu vou fazer 120 minutos. Primeiro que eu vou fazer 120 minutos, não, desculpa, 120 segundos no final. Eu vou colocar aqui um time span de segundos, só para você ver acontecendo o problema, o evento, né, de atualização e as coisas em tempo real. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, essa operação aqui agora só vai no banco de dados a cada 10 segundos. Bom, então vamos rodar aqui. Vou botar um breakpoint, ó, pra você ver que vai ser chamado. Vou rodar ela aqui. Então vamos lá. A primeira vez que eu tô rodando, então significa o quê? Que o meu servidor está vazio, né? Ele não tem cache nenhum. Eu acabei de ligar ele como se tivesse... Quando você faz isso daqui, ó, é como se você tivesse acabado de ligar o computador lá. O servidor acabou de ligar. Bom, então eu vou rodar a primeira vez e ele vai travar lá no meu breakpoint. Ó, já travou aqui, ó, tá vendo? Tá piscando, ó. Ele bateu aqui, ó. Por que ele tá batendo? Porque não tem cache ainda. Ó, vou rodar, pronto. Ó, e a partir de agora, ó, eu tô buscando, ele não tá batendo no breakpoint, ó, tá vendo? Vou esperar um pouquinho, vou esperar os 10 segundos passar e quando eu clicar ele vai bater lá no breakpoint de novo. Porque todo em tempo real aqui, ó, bateu, viu? Breakpoint, ó, de novo. Passei, ó. Toda vez que eu fizer isso aqui, eu não tô indo no banco de dados, tá? Eu tô pegando o meu cache que tá configurado para 10 segundos. Ó, vou ficar clicando, ele vai parar lá 1 hora. Parou, viu? 10 segundos. Bom, então o que que eu fiz aqui? Eu acabei de configurar isso aqui para 10 segundos. Então, a cada 10 segundos eu vou vir fazer essa requisição. Foi o mesmo exemplo que eu dei aqui no caso do Netflix. Supondo que eles configurem lá, que vão baixar o catálogo a cada hora, seria o quê? Eu colocaria aqui o minutos, caso, ou horas, tá? Minutos, é melhor sempre colocar assim, né? Se você for colocar menos, no caso, seria o valor exato, seria a hora, ao invés de você colocar hora, coloca minutos, tá bom? Coloca sempre do menor para o maior. Então aqui, ó. Então agora, um caso do Netflix é isso, ó. De hora em hora eu vou atualizar meu recado. Tá, mas aí eu tenho um grande problemão, né?
eu tenho um grande problemão, que é qual? Se eu por acaso atualizar um novo dado, um novo registro, eu não vou conseguir ver, quer ver? Vamos enxergar aqui, ó, vou colocar aqui 120 segundos. Vou botar 1 minuto, né, 1 minuto eu devo conseguir criar um objeto. Vamos lá, 1 minuto. Então agora, eu só vou no banco de dados a cada minuto. Vou rodar, vou buscar ele aqui, ó. Pronto. Atualizei, ó, vamos ver o nosso último ID, ó. Meu último ID é o 161. Eu vou criar um novo aqui, ó. É um put, cadê? Um push aqui. Tem que ser rápido, porque eu coloquei lá que é de em 1 minuto. 2 aqui, ó. Criei, né? Criei um 162. Vamos puxar aqui de novo. O último é 161, né? Ó, ele não tá indo, ó. Ó, 161 aqui é o último que tá pegando. Por quê? Porque eu falei que de hora em hora, de minuto em minuto, ó, tô puxando pra ele esperar, ó. Eu vou esperar um pouquinho pra vocês verem atualizando. Vou deixar o servidor rodando. Ó, por enquanto ainda tá no 161. Eu criei um 162, tá vendo, ó? Foi esse daqui. E aqui ele tá 161 ainda. Vamos ver se já passou 1 minuto. Ó, ainda não. Tá clicando aqui pra ver se atualiza logo. Tá. Então, esse é... Aí, atualizou, viu? Atualizou aqui embaixo, ó. Esse é o problema do cache. Você perde, aqui nesse caso, a vantagem de ter um dado em tempo real. Mas qual é a vantagem aqui? Você viu quantas vezes eu cliquei aqui? Ele deixou de ir no banco de dados, viu quantas vezes? Essa aqui é a grande vantagem. Você não fica indo no banco de dados toda hora. Aí no momento que eu atualizei ali, no momento que eu atualizei aqui, ele passou, voltou, aí voltou a atualizar de novo, né? Ele atualizou o meu cache. Eu dei uma busca aqui, ó, ele atualizou o meu cache. Bom, ó, acabou. Então, vocês perceberam o quê? O perigo de usar o cache é que você perde a confiança de ter um dado real ali, em tempo real. Vamos supor que essa operação aqui que eu criei, vamos criar uma outra. Vou executar de novo, né? Pronto, criei um 163 agora. Ó, vamos rodar aqui para ver. Ah, olha o tempo que eu tô cego aqui no banco de dados, eu não tô conseguindo enxergar o meu banco, ó. E se eu vier aqui no meu MySQL, aqui no próprio servidor de banco de dados, vocês vão ver que o quê? Vocês vão ver que o meu recado foi criado, tá vendo? Ó, 163 foi criado. Porém, no meu servidor não tá me mostrando, é um perigo isso, ó. Pronto, agora mostrou. Vamos criar um 164. Executar aqui, ó. Criou um 164. No meu banco de dados, esse dado, né, existe. Porém, na minha API não tá me mostrando. Então, ó, é um perigo que você tem de perder a confiança ali que você tá vendo o registro em tempo real. A vantagem é essa que eu falei, você, né, economiza 1 milhão de requisições aí dependendo do seu projeto. Então, qual é a forma de você corrigir isso daqui para você poder, quando você fizer operações que vão modificar os dados, quais são as operações que modificam? Essas aqui, ó. Essas aqui são as operações que modificam o registro do nosso banco, que é o criar, deletar, criar, atualizar e deletar. Então, eu tenho a opção de falar o quê, ó? Cancela esse caching aqui a cada vez que eu fizer uma operação no meu objeto. Vendo? Então, eu vou fazer essa configuração. Vou mostrar um detalhe importante para vocês, ó, que toda vez que eu reinicio o meu... Deixa eu botar o breakpoint aqui para vocês verem acontecendo. Por mais que eu tenha configurado aqui, ó, que é de minuto em minuto o meu cache, toda vez que eu reinicio o meu servidor, né, que eu ligo e desligo o meu computador, esse cache se perde, ó. Ó, ele bateu aqui, eu falei, ó, aguarda isso aqui 1 minuto. Vou continuar. Beleza, ele tá aqui, ó. Ó, não se passou nem 1 minuto e eu vou desligar meu computador. Ligar ele de novo. Não passou 1 minuto ainda. Quando eu buscar, ele vai bater lá de novo. Então ele perde o meu cache se eu desligar o computador, se eu desligar o servidor, no caso. Então, é em tempo real. Isso aqui tá armazenado em memória, um cache em memória que dá o nome. Bom, então eu já mostrei aqui o principal perigo, né? Você tem que ter um controle para cancelar esse cache quando você fizer operações que alteram o registro. E o segundo é que esse cache perde em tempo real lá. Bom, no caso do Netflix, por acaso alguém desligasse o servidor e ligasse, ele ia ter que de novo atualizar o cache.